Muitas vezes os pacientes apresentam uma confusão em termos como, por exemplo, diverticulose, diverticulite, doença diverticular. Então é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso e tentar esclarecer as diferenças. Então, qual é a definição de divertículo primeiro? O divertículo são saculações que vão aparecendo na parede do intestino em virtude de uma fragilidade da muscular que sustenta a mucosa do nosso intestino. Então, o intestino ele é formado por camadas, a gente tem uma camada mais interna, que é a mucosa, e uma mais externa, que é a muscular. E a sustentação dessa muscular, quando ela não acontece de uma forma adequada, gera a queda dessa mucosa. E a isso a gente chama de divertículo. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente por um aumento de pressão dentro do colo. É interessante observar como há uma relação da formação dos divertículos com a idade. Então, em torno ali dos 40 anos, 5% da população vai ter divertículos, vão apresentar esses divertículos. Isso vem aumentando lá aos 60 anos, chegando com 80 anos, 80% da população apresenta essa alteração. Claro que pacientes ainda mais jovens, eles também podem apresentar divertículos, mas de uma forma mais rara. Nem sempre eles vão apresentar sintomas, então eu posso passar a minha vida inteira com a presença do divertículo no meu intestino e não ter sintomas. Mas um grupo de aproximadamente 10 a 20%, esses sim vão apresentar. Mas quais são os sintomas mais comuns? Um deles é o sangramento, que em geral é um sangramento mais abundante, e também as chamadas diverticulites, ou seja, a inflamação desse divertículo. A maioria dos tratamentos, ele é possível ser realizado em nível domiciliar, ou seja, na própria casa do paciente, ele não precisa internar para isso. Mas tem um subgrupo de 10 a 20% que precisa e requer internação. Desse grupo que interna, mais ou menos 50%, 20 a 50% vão necessitar de cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. E por que essa intervenção cirúrgica? Porque esse divertículo ele perfura, então ele abre para dentro da cavidade abdominal, sendo necessária essa intervenção. Agora, só a presença do divertículo, então, a gente dá o nome de diverticulose. Quando ele inflama, a gente chama de diverticulite. Então, essa é a diferença. Agora, a doença diverticular não necessariamente ela vai se manifestar com a diverticulite propriamente dita, com essa inflamação, mas tem um grupo de pacientes que eles vão apresentar dor abdominal mais recorrente, associada a um espasmo. Um espasmo é o aumento da contratilidade da parede do intestino. Essas dores recorrentes também estão associadas a esse processo.